Olá, olá. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre investimentos com Guilherme Chá, que é sócio da Fatural Investimentos e consultor credenciado a XP. Guilherme acabou de entrar, deixa eu convidar. Tudo Olá! bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, por aqui. Tudo ótimo. Conta aí um pouquinho como está sendo sua vida nesse momento de quarentena. O que você anda fazendo? Ah, Como é que está o trabalho? no trabalho está muito bem, muito movimentado, né? Como pode imaginar. É, Agora, aqui em casa está complicado, não aguento mais olhar para a parede. ah, é uma fase interessante, né? Que a gente É, tem que reaprender a conviver consigo mesmo, né? E que a gente tem que puxar o exatamente. freio de mão dessa correria toda que a gente vive, né? Começar a se Uhum. olhar e se compreender e, como é que se diz, controlar muito as nossas emoções, ter inteligência emocional para conseguir produzir, né? Para conseguir conviver em confinamento, né? Que a gente está em confinamento de uma certa maneira, né? Em Uhum. quarentena, se resguardando e conseguir ainda assim produzir. Bom, Gui, vou apresentar aqui o nosso projeto, tá? Porque as nossas lives são gravadas, então a gente vai para o YouTube. Então, quem não está agora ao vivo com a gente aqui online, não tem problema. Depois as Uhum. pessoas vão conseguir acessar a nossa live. Ó, entrou alguém aí? Seja Já bem-vindo! vamos começar, então. Só vai começar a entrar, a gente vai batendo papinho. Então, como as É, nossas lives vão ser gravadas, eu vou fazer a apresentação, depois a gente volta até e avisa o pessoal de novo como o porquê nós estamos aqui, né? Bom, tá legal. essa live está acontecendo, é um projeto, né, do Instituto Flávia Ramos, né? O Instituto Flávia Ramos tem um projeto que é a revista Pessoas e Negócios, e a revista Pessoas e Negócios é uma revista que trata do protagonismo humano na transformação dos negócios, pessoas que transformam negócios com sua criatividade, inovação, etc. E na nossa revista, que é uma revista totalmente online, nós temos vários colunistas, pessoas incríveis. E um dos nossos colunistas é o Guilherme Char, que está aqui conosco. Né? Ele é o responsável pela coluna de investimentos, então ele deixa ali dicas, né, Guilherme? Traz É, dicas, novidades e deixa a gente a par de tudo ali na revista. Então, nesse período de quarentena em que a gente está mais online do que offline, os colunistas, nós os colunistas tivemos essa ideia de fazer essas lives diárias e trazer conteúdo para você que está aí em casa, né? Que está aí no é. computador em casa. Então eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme, para ele se apresentar, falar sobre o que a gente vai falar hoje, né? E vamos tocar a nossa live aí, Guilherme. Vamos. Primeiro, obrigado por estar aqui, Flávio. Foi muito um prazer te Imagina. conhecer, escrever para a revista, ir nas suas reuniões. É muito legal, muito proveitoso. Adoro fazer contato com as pessoas, ajudar no que eu posso e também aprender, né? Com certeza. Acho que isso A gratidão que é nossa pela sua é, generosidade de fazer parte do nosso grupo de colunistas e se doar, né? A gente sempre diz que a única coisa que quando a gente divide, se multiplica, é o conhecimento, né? Então a gente está fazendo isso, exatamente, compartilhando, dividindo conhecimento e multiplicando conhecimento. Muito obrigada. exatamente. Aproveitar esse momento de eu tô morando em casa, né, para ajudar na forma que dá, né, online. Ótimo. Aí vamos lá. Para começar, Flávio, eu pensei em falar um pouquinho. A ideia aqui é falar de que está acontecendo nos investimentos hoje, né? Porque depois dessa crise da saúde, a economia foi muito afetada. Com certeza. Então, vamos falar um pouco o que aconteceu. Primeiro, o que aconteceu com a economia, para tentar explicar o que mudou nos investimentos, né? Sim. Essa crise, muita gente compara essa crise que está tendo financeira, essa crise de 2020, né, com a crise de 2008, que foram duas crises fortíssimas, mas por Sim. motivos totalmente diferentes. Totalmente diferente. A de 2008 foi uma crise financeira. Essa crise de agora é uma crise da saúde, é uma crise, assim, totalmente diferente. Só que acarretou na economia, por quê? Como foi um vírus que se espalha, todo mundo tem que ficar em casa, tem que fazer lockdown do mundo inteiro, e a economia para de vender, as pessoas diminuem muito o consumo, na maioria Sim. das áreas, e isso impacta, vou falar mais do Brasil, mas isso impacta diretamente, né? Quando a economia para dessa forma, quando menos pessoas consomem,
o lojista vende menos, há mais desemprego, que até saiu um resultado hoje do desemprego aqui no Brasil, comparado acho que no mês passado com esse mês, de 11,4% foi para 11,5%. É um 0,1% que faz uma diferença tremenda pensando Total em diferença. um país enorme. Uhum. Foi abaixo da expectativa, felizmente, mas ainda assim não é uma notícia boa, né? Uhum. E com a diminuição do desemprego, tudo isso acarreta na diminuição do PIB. A projeção para esse ano ainda é cair, o que era para subir 1, 2%, a projeção agora é cair 3,5%, 4%, 5%. E isso no curto prazo, né? Nesse período de lockdown, até um pouco depois, para se recuperar de tudo que está acontecendo. Né? Muitas empresas quebram, muitas pessoas Sim. perdem empregos, etc. O lado positivo pensando no ano que vem, quando acabar o lockdown, e depois de alguns meses, a economia tende a voltar devagarzinho. Ela cai de elevador e sobe de escadinha, né? E ela vai retomando, o consumo volta a crescer, o, os empregos começam a voltar e, consequentemente, a inflação que caiu com toda essa com desemprego, com tudo que aconteceu na economia, com esse lockdown, a inflação cai. A taxa de juros também. A taxa hoje está muito baixa. E tem uma previsão esse ano de baixar mais ainda. Hoje está em 3,75. E isso é histórico, porque antigamente a gente tinha taxa de 12, 15, 20%, taxa básica do Brasil. Isso era muito alto. E agora está um patamar muito, muito baixo. O que é ótimo para a economia, né? Porque incentiva muito. Pessoas têm mais dinheiro, elas conseguem pegar mais dinheiro emprestado, as empresas também conseguem pegar mais dinheiro emprestado e mais barato, né? Então isso só vai aquecendo. E ano que vem, com a volta da economia, com essa retomada, e com essa taxa de juros baixa, Mais baixo. vai fomentando o consumo. Isso vai normalizando o PIB e vai ter um crescimento, a projeção de um crescimento para o ano que vem ainda. Entendi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu tô te ouvindo, você sabe que a minha expertise é gestão estratégica de pessoas, é desenvolvimento humano, de investimentos. Eu não sou, né, tão, né? Enfim, vamos passar isso. Você está dizendo que o Brasil retoma o crescimento em 2021. Esse cenário ele foi desenhado de que maneira? Como é que vocês da área, tá, de gestão financeira estão trabalhando, gestão de investimentos, estão trabalhando com essa pandemia? Vocês estão acompanhando a questão da curva, quantos como vai acontecer toda essa pandemia, quando isso vai terminar? A gente uma hora escuta que o pico da pandemia era em abril, aí agora é maio, daqui a pouco é junho, e a gente volta de repente às atividades em agosto. Eu ouvi isso hoje, né? Eu acompanho a CNN diariamente, eu adoro a CNN, acho que eles têm uma lucidez muito grande nas notícias, e dizem que de repente em agosto a gente retoma tudo isso. Então, o que a sua área está levando em consideração para a gente dizer que vai retomar em 2021? Né? Então, é um cenário de quê? De 6 meses para a gente restabelecer e aí daí partir crescer? 8 meses, 9 meses, como é que é isso? É um pouco complicado, isso é apenas projeção, que ninguém sabe ao certo, né? Ninguém sabe quando vai acabar, se vai ter uma retomada depois que voltar, se a curva vai voltar a crescer do corona, né? Não dá para saber. Essas projeções quem fazem são os especialistas, e a gente usa isso como base para investir, né? Assim que começar a diminuir a curva e as pessoas começarem a voltar a trabalhar, sempre postergam a data, né, que a economia vai voltando, mas provavelmente ela vai começar a voltar gradualmente, como os Estados Unidos está fazendo, e gradualmente vai voltando ao normal. Agora, a gente não sabe em quantos meses vai recuperar, qual que é o tempo, mas para 2021 a gente tem um olhar muito otimista, né? Assim que acabar. Bom ouvir isso, é bom ouvir isso. É bom ouvir que a gente tem, né? E aí a crise vem e ensina muita coisa, né? A gente
tem muita coisa negativa, mas ela vem e ensina muita coisa, né? Tem muita coisa para falar disso, mas eu vou falar um pouco, agora só um pouco dos investimentos, que ensinou, né? Que reforçou, essa crise reforçou nos investimentos. E o que pouca gente sabe, e que pouca gente faz, é que o investimento é uma parcela importantíssima da nossa vida. Primeiro, porque com um momento como esse, se você não tem nada, nenhum dinheiro guardado, você está à mercê. À mercê de um emprego que pode acabar, à mercê de um negócio que pode quebrar. Então é muito complicado isso. A primeira coisa que a gente reforça nesse momento de crise é que a gente tem que montar uma reserva de emergência. Justamente para passar por um momento desse mais tranquilo. A reserva de emergência, como a gente chama nos investimentos, a gente busca ativos conservadores, que não tem uma volatilidade alta, não oscila, e claro, uma segurança e que tenha uma velocidade para resgatar, que a gente chama de liquidez. Liquidez é a velocidade que você consegue transformar um ativo em dinheiro e vice-versa. Então, a gente busca ativos de liquidez diária e seguros. E muita gente não tem, e que a gente recomenda fortemente começar, quem está assistindo aí, até quem estiver assistindo no YouTube posteriormente, comece, nem que seja um pouco, e busque ter um acumulado de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Porque caso aconteça alguma coisa, se você perde o emprego, se o seu negócio quebra, ou qualquer coisa, você tem ali um resguardo, né? Você fica tranquilo por um tempo, até você restabelecer. E além da tranquilidade mental, né? Porque passar por um momento desse e não ter uma proteção nenhuma, a gente fica... a gente tem uma realidade, o Brasil, né, tem uma realidade de que a gente nunca sofreu grandes catástrofes, né? Então, assim, países desenvolvidos, geralmente eles tiveram guerra, né? Enfim, grandes catástrofes, e aí a população entendeu e aprendeu, né, a se preparar para esses momentos. O Brasil nunca teve. A gente é de um país em que sorri, onde tudo dá, e o brasileiro tem esse jeitão, né, de ser, e a gente não tem a cultura de investir, a gente não tem a cultura de poupar. Isso não é ensinado nos colégios, nas escolas, né? Serão pessoas, geralmente essas pessoas elas consomem o que elas ganham, né? Não existe muito essa cultura, até mais, né? De colocar, de poupar um dinheiro, de poupar recursos para caso aconteça alguma coisa. Então, eu acho que essa pandemia, ela vem ensinar a gente em vários aspectos, Guilherme. Mas um dos principais é de saber que pode dar ruim, né? Alguma coisa pode dar de errado, né? E que a gente tem que começar a se preocupar com o futuro. Então, assim, a nossa cultura, as pessoas não fazem uma previdência privada, as pessoas não poupam dinheiro. Poupar dinheiro significa poupança, que é uma coisa muito retrógrada, né? E você pode falar melhor do que eu, né? Que não se poupa, o dinheiro se perde numa poupança, né? Você vai falar isso com mais propriedade, obviamente. Mas que eu acho que nesse momento eu tenho falado isso em todas as lives, se a gente não sair deste momento diferente, melhor, né? Não serviu para nada o que a gente está passando, porque o mundo parou por uma pandemia. A economia mundial foi afetada por uma pandemia. Quem tinha recursos, ok, vai passar por esse momento aí com o mínimo, mas de forma tranquila. Quem não tem nenhum, vai para a miséria, absoluta miséria. Né? Então, assim, é imprescindível que a gente pare nesse momento e reflita sobre o que eu fiz até hoje na minha vida financeira e como eu lido com isso daqui para frente. Né? Exatamente. Muita gente às vezes não olha para o investimento, porque, que nem você falou, não é uma cultura. Não ensina na escola, não ensina em lugar nenhum. Hoje, graças a Deus, existe mais conteúdo na internet, existe muita gente que fala. Verdade. Isso está crescendo muito e a tendência é crescer. Por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria, metade da população, por exemplo, investe em ações. Então, o brasileiro não. O brasileiro é uma parcela muito pequena. E
é assim, é cultura, que nem você falou, é cultura. Isso vai Uhum, demorar para acontecer, mas tem muita pessoa atenta nisso e tentando ajudar, né? Eu sou um deles. Eu uhum. trabalho hoje com meus clientes, mas também tento o máximo ajudar quem está ao meu redor, quem... Às vezes até no Instagram eu faço algumas coisas para ajudar. E E excelente esse é o isso. caminho, né? Tem uma pergunta aqui, Guilherme. Como enxergar a retomada da economia e qual produto você indica para o Uhum. futuro? O É o Chico Chico. Harley Davidson perguntando aqui. Como enxergar a retomada da economia? E enfim, já veio outra aqui. Está enxergando aí? E Tô, qual tô. produto você indica para o futuro? A economia vai voltar gradualmente. Assim que começar a melhorar os resultados do coronavírus, ela vai voltar gradualmente. Primeiro tem que resolver a situação da saúde. Assim que Sem resolver dúvida. ela, tem que ter um caminho aberto para voltar ao crescimento. O Brasil tem um cenário muito otimista. E antes da crise, do corona, já tinha um cenário muito otimista. A taxa básica do Brasil é a Selic. A Selic hoje está em 3,75. Como ela está bem baixa, isso ajuda a economia. Que nem eu falei antes, as empresas podem pegar mais dinheiro com um custo menor, as pessoas também pegam e usam. Então, isso fomenta a economia. Assim que fomenta, a economia cresce. Então, o Brasil está na situação contrária, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que já estava perto de uma recessão. Então, o cenário do Brasil é otimista. Aconteceu a crise, deu uma derrubada nas expectativas, mas passando isso, a gente ainda assim tem um cenário otimista. E isso é muito bom. Otimista que eu falo é o crescimento para os próximos anos. Para 2021, para até 5 anos para frente, mais. É nesse tempo que eu estou falando de otimismo. E agora, o investimento para o futuro, não tem um certo, mas tem vários. A ideia é diversificar os investimentos. Por exemplo, claro que depende do perfil de cada pessoa. Tem pessoas de perfil conservador, moderado, agressivo. Tem pessoas que são agressivas, que investem e estão tranquilos com a subida, a descida, a variação do dinheiro, né? Isso, para elas, é tranquilo. Agora, para quem é conservador, tem uma intolerância a isso, uma aversão ao risco, que a gente chama. A pessoa gosta de ganhar, gosta de saber que pode ganhar mais, mas se falar em perder, ferrou, ela não aguenta. Então, ela tem que se manter ao perfil dela. Agora, falando um pouco mais livremente, uma carteira que é bem diversificada, diversificada que eu falo é, por exemplo, ter ativos conservadores, ter ativos mais agressivos para ter uma rentabilidade maior, ter ativos internacionais para não correr o risco Brasil, ter um pouco diversificado lá fora, ter uma parcela em até imóveis ou até em ativos que investem em imóveis. Então, ouro, dólar, tem uma série de estratégias que a pessoa pode tomar. E que isso tem que ser muito bem estudado. O que está acontecendo agora é que muita gente procura ativos de mais risco, ativos mais que podem dar uma rentabilidade melhor, porque não consegue isso no conservador. O conservador hoje é basicamente para proteger patrimônio e ganhar da inflação, não perder o dinheiro ao longo do tempo. E então há um movimento que as pessoas querem mais rentabilidade, e elas correm mais riscos. Isso é um momento bom, mas ao mesmo tempo preocupante, porque as pessoas tendem, às vezes, não estudar. Às vezes elas escutam no elevador, compra tal ação, compra tal coisa, vai subir. E isso é um erro gravíssimo, que às vezes ela está correndo um risco que ela nem conhece. Então, o melhor que a pessoa tem que fazer é estudar, é saber qual que é o perfil dela, que ela aceita de risco, se ela aceitaria uma oscilação do dinheiro dela, se o dinheiro dela é por longo prazo, e começar a estruturar devagar uma carteira. Primeiro montar essa reserva de emergência que eu comentei, para ter essa segurança, Sim, e posteriormente ir diversificando. É altamente recomendável ter um profissional junto para fazer isso. Não é sem simples, tem dúvida. milhares de coisas para fazer no mercado. E a ideia realmente é essa: começar devagar, mas começar e fazendo as coisas consistentes, estudando, aprendendo e fazendo direito, para que não aconteça nenhum problema.
a gente fala que essa crise foi muito forte no mercado, realmente muito forte. A gente escuta muita empresa quebrando, muitas pessoas quebrando, que às vezes investem em ações, fazem coisas mais arriscadas ainda, e quando vem isso, a pessoa acaba quebrando, literalmente, perde todo o dinheiro ou até mais. E uma das coisas boas é que nosso escritório não aconteceu isso, nenhum cliente quebrou, isso é muito bom, muito positivo, difícil de ter ouvido alguém quebrar, né? Mas é comum, infelizmente. De fato. E o que mais? Deixa eu comentar só uma coisa que aconteceu nos investimentos conservadores, que eu acho que é legal falar, que é uma das mudanças que vai ficar para depois da crise. Existem ativos conservadores, fundos conservadores, que deram negativo nessa crise. E assim, algo conservador não é para dar negativo. Pessoas que têm investimentos milionários nesses tipos de investimentos, esse ativo render negativo, menos 2%, menos 5%, menos 8%, que foi o que aconteceu em alguns casos, é insuportável. Então, a primeira abundância foi essa. Existem ativos que aconteceu isso. Vou até explicar um pouquinho do que é, por que isso aconteceu. É interessante porque, assim, é técnico, né? E se você exemplificar para a gente, né? Fica mais tranquilo de acompanhar. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Pode escrever aí, que o Guilherme está aqui para... Até se eu falar muita coisa, se eu falar muito jargão aí, o Guilherme está aqui para tirar dúvida da gente. Eu queria que você desse exemplos de investimentos mais conservadores, mais ousados, como se chama esses investimentos? Legal. De repente trouxesse um exemplo de uma pessoa que fosse investir um X valor, como que se comportaria isso nesses diversos investimentos que você tem trazido, que está trazendo aqui para gente. Tá legal. Os investimentos conservadores que a gente mais usa, primeiro o básico é a Selic, a taxa básica do Brasil. É o investimento mais conservador do Brasil. E muita gente confunde, acha que é a poupança que é o mais conservador, né? Tem essa cultura. Mas as pessoas não sabem que a poupança, por regra, rende a 70% da Selic. Ou seja, ela já começa perdendo. Então, a primeira mudança que a gente recomenda é que quem tem dinheiro em poupança, primeiro vai para a Selic, que é um investimento parecido, conservador, resgata a qualquer hora. E a Selic é o primeiro mais indicado, né? Existem outros também. Existem, por exemplo, contas hoje já de banco digital que tem uma rentabilidade. Só deixar o dinheiro lá que ele já rende essa mesma taxa Selic, também é interessante, né? Existem fundos conservadores. Existem dois fundos de estratégias distintas, que são esses que acabaram perdendo e os outros fundos que não perderam. Esses que não perderam são fundos que investem no Tesouro Nacional. Tá. Em ativos do governo, que são mais conservadores. Sim. E esses outros que acabaram perdendo, tem uma parcela dos investimentos deles em ativos privados, de empresas privadas. E com tudo isso que aconteceu, as empresas, às vezes a estratégia não dá certo, para exemplificar, senão acho que vai ficar muito complicado. Mas acho que o primeiro passo é buscar esses ativos mais conservadores. Selic, contas remuneradas, fundos conservadores. Esse é o primeiro passo. Agora, partindo adiante disso, a gente começa uma diversificação. Ações, fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários. Só para dar um exemplo, eu vou até usar a calculadora aqui, só para dar algo mais palpável, né? Exatamente. Se uma pessoa hoje, vamos supor, não tem nada investido, zero. Se ela investe R$100 por mês, durante, vamos colocar 5 anos, só para ficar um tempo não muito longo, né? Se ela fizer isso nesse tempo, com essa taxa que está a Selic hoje, ela teria por volta de R$6.500.
daqui 5 anos, investindo R$ 100 todo mês. Todo mês. De cara, não é um valor muito alto, assim, nossa, não sei se cobre tantos meses de custo de vida de alguém. Mas R$ 100 é algo muito, que Muito a maioria fácil das pessoas consegue, sim. né? Isso, a maioria das pessoas conseguem, às vezes, deixar algum luxo de lado para pensar no futuro, né? Isso pensando em 5 anos. Às vezes, daqui 5 anos, você quer planejar uma viagem, talvez uma viagem mais legal que você faz, e isso você vai alterando os valores, né? Você começar com um pouco mais, entendeu? E isso pensando em um ativo conservador. Agora, o legal dos investimentos, o mais importante deles é pensar no longuíssimo prazo, que é onde as pessoas mais pecam. Porque quando elas começam a trabalhar, elas veem o dinheiro entrando e não imaginam que um dia vai acabar, né? Ou que vai aposentar. E a maioria das aposentadorias, pelo que eu já vi de todo mundo que eu já vi que é aposentado, não cobre a vida que tinha. Não cobre. É um valor bem mais baixo do que as pessoas ganhavam. E o que acontece? As pessoas acabam diminuindo o estilo de vida, né? Que no final da nossa vida é a última coisa que a gente quer. É viver mal, digamos assim, né? Sim. Pior do que a gente estava antes. E os investimentos estão aí para isso. Você se planeja todo mês para ter um futuro confortável, isso você tem que sentar, não é algo assim trivial, algo que eu consiga fazer na calculadora. Mas se você sentar, analisar, ver o quanto você pode investir, às vezes o seu 13º, etc. Se você cria esse hábito de fazer isso, daqui 40 anos você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Daqui 40, 30, 20 anos, você vai ter sido muito grato por ter feito isso. E ao longo do tempo, você vai aprendendo, você vai refinando o que você sabe sobre investimentos e vai tomando outros rumos, né? Vai aprendendo mais, diversificando mais, tendo rentabilidades melhores. E quando chegar lá, se Deus quiser, vai estar bem, vai estar tranquilo, vai ter uma renda extra que seja confortável, né? E esse é o objetivo, né? Esse é o principal que as pessoas devem pensar. É uma mudança de mindset, né, Guilherme, que a gente precisa ter, né? De todo o valor que você tem de recebíveis, seja como empresário, né, sua retirada como empresário, seja como um funcionário CLT, enfim, é necessário que você adeque a sua vida e que parte desse valor vá para uma reserva. Né? Então você tem que mudar esse modelo mental. O que eu percebo é isso, como eu falei, a crise ela veio para trazer grandes ensinamentos para a gente, né? E um é esse, que do nada, em um momento que você está vivendo a sua vida. Nós começamos esse ano, como você falou, aqui no Instituto Flávia Ramos, né? A gente começou o ano com vários contratos, vários clientes, o ano indo de vento e popa, e eu ainda falei assim, nossa, esse vai ser o ano. E aí, de repente, você tem uma pandemia. Então, se você não tem a sua vida já estruturada, né? A maioria dos meus clientes, tem clientes que a gente continua atendendo online, enfim, mas como o meu trabalho é muito focado dentro da gestão de pessoas, dentro das empresas, com as equipes, a maior parte dos funcionários dos meus clientes estão em home office. Então, alguns clientes a gente suspende o contrato, a gente põe em stand-by, né? A gente dá uma pausa no contrato e a gente volta após pandemia. É óbvio que nesse período que eu não estou atendendo, né, que o Instituto não está atendendo, você não tem recebível. E se você não tem uma reserva? Não é? Então, assim, é uma mudança de modelo mental e, gente, se a gente não aprender... Eu tô batendo nessa tecla porque eu acho muito importante. Se a gente não aprender nada com isso agora... Eu não sei. É o momento de parar e refletir, né? Como que eu saio? Que ser humano eu escolho sair desse momento e quais os ensinamentos? Eu sempre costumo perguntar o que de positivo você aprende nesse momento que não é tão positivo, né? Extraia ensinamentos positivos, extraia coisas positivas e uma delas que a gente está falando hoje é guarde dinheiro. Invista dinheiro, invista, sei lá, tem que ver qual o seu perfil, consulte o Guilherme, pergunte ao Guilherme, porque ele é especialista nisso, e guarde dinheiro, porque a gente não sabe como as coisas podem acontecer, o que pode acontecer, né, Guilherme? Tem pergunta aí, Guilherme, para você. Peraí, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Plena pandemia não, pra gente não. Existe alguma indicação onde o cliente
onde o cliente pode investir e todo mês ele pode retirar rendimento e deixar o capital investido como uma espécie de salário extra? Peraí, tem uma antes aqui, ó, que é plena pandemia, onde investir. Vamos lá, Elisângela. Ah, Tem tá. muita coisa para investir. Muita gente acha que também nos investimentos foram algo muito negativo, mas no momento de crise abre muitas oportunidades. Tanto na renda fixa, tanto em ações, tanto em fundos imobiliários, em vários quesitos. Então, antes de responder onde investir, a gente precisa saber qual que é qual que é o seu apetite de risco, né? Que investir, a gente pode investir em tudo. Mas às vezes se você investir em algo de risco e, sei lá, o Brasil é Brasil. Pode acontecer qualquer coisa amanhã. E, sei lá, vamos supor, algo acontece e esse investimento caia. Você tem que estar tranquila com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas na renda fixa, abriu muita oportunidade. Alguns CDBs, eu acho que muita gente está familiarizado. Existem CDBs agora com taxas muito altas, que a gente não vê há muito tempo. E é uma boa opção para deixar o dinheiro seguro por mais tempo, né? Ótimo. O CDB ele fica parado por um tempo, travado por um tempo, mas ele fica rendendo fixo o dinheiro. E qual o Então, mínimo, e tem uma Guilherme? segurança por trás. E qual o mínimo para investir nesses fundos? R$ 100 é de fato o mínimo ou não? Até menos. Depende do investimento, mas até menos. Então Tem você tem alguns investimentos investimentos que a partir rendem. de R$ 50, por exemplo? Tem. Dá para começar às vezes até com R$ 1. Depende do que for, né, do ativo. Entendi. Mas 30, 50, 100 já é um valor. Acho que a partir de 100 já é um valor legal, que já dá para acessar mais coisas, né? Agora, a partir de 1.000, já consegue acessar ainda mais coisas. Alguns ativos exigem um investimento mínimo. E a maioria é R$ 1.000, por aí. Então, a partir disso já tem muita coisa para fazer. Aí, Gente, tem outra onde pergunta aí investir em da plena Isabel. pandemia com a bolsa variando tanto? A bolsa varia mesmo e, por um lado, é ruim para quem tinha esses ativos pensando em curto prazo, é horrível, mas para quem vê a bolsa como algo de longo prazo, algo para aposentadoria, algo para gerar valor, para virar sócio de empresas, é ótimo, porque você está comprando algo mais barato, comprando algo que tem valor mais barato. Antes da crise estava em preço alto e tinha um valor. Agora está com um valor mais barato, um preço mais barato e um valor muito bom. Então, acho que Existe alguma indicação onde o cliente pode investir e todo mês ele pode retirar o rendimento e deixar o capital investido como uma espécie de salário extra? existe várias opções, algumas mais arriscadas que as outras, mas, por exemplo, uma conservadora, no Tesouro Nacional, existe um investimento que você deixa para longo prazo, que todo semestre ele te dá um rendimento. Então, se você pega esse rendimento e divide nos 6 meses, você tem um salário extra, né? Salário extra, né? Agora, existem fundos imobiliários, é uma participação de imóveis, vamos dizer assim. Você, por exemplo, você compra uma participação de um shopping, por exemplo. Todo aluguel que o shopping gera, uma parte vai para você. E é uma forma de renda que cai todo mês na sua conta. E outra também são as ações. As ações pagam dividendos aos seus acionistas. É uma forma da empresa remunerar quem investe nela. E isso cai também na sua conta. É uma forma muito usada para uma renda extra, né? Tá, mais uma pergunta aqui. Sobre investir na bolsa, na atual conjuntura, quais setores podem render mais depois que a crise passar? Acho que o principal setor que passa mais tranquilo por crise são os bancos. Os bancos sabem se virar muito na crise, eles ganham muito dinheiro na crise. Então, eles são o setor mais resiliente. Agora, setor de energia, saneamento, setores assim também que não acabam, né? Pode vir qualquer crise que a energia não vai acabar, saneamento não vai acabar, comida não vai acabar. Então, são setores muito promissores em momentos como esse. E Pergunta. Compra de imóveis, na verdade, comprar imóveis, não investir em fundos de imóveis, fundos imobiliários, mas compra de imóveis. Esse momento é um momento adequado? Por que pergunta, tá? Eu tenho visto várias construtoras fazendo promoção, né?
de imóveis. Então, estão com estoque, obviamente o consumo caiu, né? E eles estão dando assim 20 mil, 30 mil de desconto e facilitando muito a compra do imóvel. Você acha que esse é o momento de investir no imóvel? É uma oportunidade ou não? Vamos ver. Minha especialidade não é imóvel, mas o setor estava começando a voltar. O setor imobiliário estava começando Sim, a ficar um pouco mais forte, né? Com a taxa baixa, você fazer um financiamento de imóvel é muito mais barato do que antigamente. sim. Então, isso aumenta muito o mercado, né? Muitas construtoras, também depende muito da região e da finalidade do imóvel, mas eu acho que tem que analisar cada proposta. Acho que Entendi. é sim válido. É sim válido. Mas depende do que você quer. Por exemplo, se você quer para investimento, tem que ser bem pensado, porque, por exemplo, no momento como pandemia, os aluguéis param praticamente, né? Sim, Então, o que é seguro, o prédio está lá, não tem problema, mas tem esses riscos, né? Que tem que ser analisado caso a caso. Mas eu acho sim um bom futuro. legal. Pessoal, tem mais pergunta aí? É possível Tem. resgatar o dinheiro investido a qualquer momento? Depende muito do investimento. Tem investimento que tem uma liquidez diária. Liquidez é exatamente isso, é o tempo que o dinheiro vira um ativo e o ativo vira dinheiro. E tem investimentos com liquidez diária, às vezes tem investimento que fica 1, 2, 3, 7 anos parado, né? Tem investimentos que você pede para resgatar, cai daqui 31 dias na sua conta. Então tem uma variedade muito grande. Cada um tem uma vantagem, né? E é basicamente isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem me Chuva de questionar à perguntas. vontade. Dicas, vamos lá. Enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, quais as Vamos lá. dicas que você deixa para a gente aí? Até porque a gente já está caminhando mesmo também para o finalzinho da nossa live, né? Tá. Quais são as dicas que você deixa para a gente investir nesse momento? Bom, para quem não tem nada e vai começar a investir agora, para quem já tem alguma coisinha, vamos lá. Ó, para quem não tem nada, primeiro faça um estudo dos seus custos, do quanto você recebe, para saber o que você pode abrir mão para investir. Saiba quanto vai investir, faça um planejamento em casa e comece, eu indico começar pela Selic, que é um investimento mais tranquilo para se começar. E quando você investir, você começa a aprender, até vou passar algumas pessoas aqui para seguir, para ensinar, mas a Selic é o ponto inicial para você começar. Excelente. Vamos lá. Deixa eu responder essas duas perguntas aqui. Bom, corretora, como eu trabalho com a XP, eu tenho um viés aí, né? Mas eu gosto realmente muito da XP. Eu tenho a Rico também, eu uso a Rico. Eu tenho até a corretora do Itaú. São as que eu mais uso. Mas para mim a XP, sem pensar realmente no que eu trabalho com ela é muito boa. Ela tem uma plataforma muito boa, tem muito produto, ela é muito fácil de usar. E é realmente a que eu mais gosto. Tem um viés aí, mas tirando ele é o que eu mais gosto. Legal. E Gente, eu vou até falar que o pessoal está perguntando como te contactar, enfim. Olha, essa live ela está sendo gravada, ela vai para a nossa página para a página do canal do Instituto Flávia Ramos no YouTube. Lá nós vamos colocar várias dicas e alguns links. Você pode também compartilhar alguns links de material, né, Guilherme? E o contato do Guilherme também vai estar lá, tá? Então é só acessar. E tem o Instagram do Guilherme? Tem, aí, Guilherme. Passa seu Instagram aí, mas depois também vai estar lá na página do YouTube quando a gente subir o vídeo lá. também, só por curiosidade, lá no meu Instagram, o Gui S. Char, lá tem um linkzinho que se quiser falar comigo, tirar qualquer dúvida, é Ótimo. só clicar lá e entrar. Assim no Perfeito. Instituto também. Perfeito. Mais alguma Perfeito. pergunta? Acho que eu vou te dar uma dica. Quando mudei minha mentalidade para investir, para pensar no futuro, o que me fez fazer isso é bem clichê, mas foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que me fala, é um livro excelente, mas que realmente vale a leitura. Ele realmente mudou meu futuro. Então, fica de dica. E além do Ótimo. livro, algumas pessoas para seguir, para aprender um pouco sobre investimentos. Eu gosto muito da Natália Arcuri,
ela fala muito sobre conservador, sobre renda, sobre como ter um dinheiro extra, coisas assim. E para investimentos mais arriscados ou algo assim, o Thiago Nigro é um excelente Eu sigo ele. professor também. Exatamente. Eu gosto A muito gente vai deles. Conheci tentando aprender, pessoalmente. né? A gente vai tentando aprender. Quem Isso aí. depois desejar o livro, eu tenho em audiobook, tenho ele em PDF, tá, gente? Pai, Pai Pobre, eu posso também disponibilizar lá na nossa página, tá? Guilherme, você quer fazer alguma consideração final? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem que... Leiam a revista da Flávia. É uma revista muito legal. Tem muita coisa interessante lá dentro. Legal. Fica a dica aí. Tem mais uma pergunta aqui. Você tem alguma indicação para quem tem medo de investir, possui capital guardado, porém tem medo dos declínios e as oscilações? A Isabela. Tem uma dica assim. Se mantenha no seu perfil mais conservador. Busque ativos conservadores que não fujam do que você não fujam do seu padrão, né? Do que você quer. E Você tem que não se tem muito respeitar, né? segredo. É. Isso aí. Pessoal, agradecemos a vocês pela participação, a todos que passaram por aqui esses minutinhos conosco. Agradeço ao Guilherme pela generosidade de estar aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento, do seu conhecimento, essas dicas pra gente. Para quem entrou depois e não viu a nossa abertura, né? Essas lives são uma iniciativa que nós fizemos com os colunistas da nossa revista, tá? Revista Pessoas e Negócios. O Guilherme Char é nosso colunista, ele assina a coluna Investimentos, tá? A revista Pessoas e Negócios é uma iniciativa, um projeto do Instituto Flávia Ramos. Nós trabalhamos com o desenvolvimento humano, tá? Desenvolvimento humano e organizacional. Então, conversando com os colunistas, a gente resolveu nesse momento de pandemia compartilhar um pouquinho de conhecimento por aqui. Gente, deixa o likezinho de vocês, segue a gente aí no Instagram, tá? @Instituto Flávia Ramos, @Flavia.Ramos com RH, @Guilherme S. Char, não é isso, Guilherme? Falei certinho? Gui S. Chá, isso. Gui S. Chá, gente, @Gui S. Chá. Segue nosso canal no YouTube, tá? Ele foi inaugurado esses dias com as lives, tem outras lives lá. E nós seguimos com a semana de lives, essa semana e semana que vem. Amanhã a gente vai estar aqui com o Sérgio Cavalcante, ele é especialista em gestão de pessoas, tá? Ele trabalha numa grande multinacional, mas ela não permitiu que a gente trouxesse o nome. Ele já implantou o RH em vários lugares no país e amanhã a gente vai falar sobre o presente e o futuro do trabalho. Amanhã é dia do trabalho, do trabalhador, né? Então a gente vai falar nesse momento que a gente está passando agora, né? Antes Covid, depois Covid, né? Qual é o presente e futuro do trabalho. Então convido vocês amanhã às 18 horas para estarem aqui comigo novamente, comigo e com o Sérgio Cavalcante para falar sobre o presente e futuro do trabalho. Muito obrigada. Agora dá um sorrisinho aí, Gui, que a gente vai tirar nossa foto da nossa live, tá? Foto tirada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Gui. Foi um Obrigado. prazerzão. Beijo. Prazer. Tchau.